Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Hoje, agora começamos o nosso horário de verão. Então, vocês aí do país que nos assistem no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que estão em horário de verão, agora o Ponto a Ponto passa a ser às 17 horas, horário de Brasília. Região Norte e Nordeste, normalmente às 16 horas. Então, para vocês se situarem e não perderem de jeito nenhum o nosso Ponto a Ponto. Então, mandando um abraço também aos nossos amigos da TV7 que nos acompanham nessa hora de programação. Sejam todos muito bem-vindos e vocês já sabem, para participar no chat da Rede Amigo Espírita ou pelo nosso WhatsApp, é o 83 que é Paraíba, 98840-1055. Anote esse número aí, você pode mandar as suas perguntas, as suas opiniões, interações para a gente e fazer parte da nossa conversa. Hoje eu recebo a Virgínia Mello, que é evangelizadora e professora na vida profissional, né? E a gente vai falar sobre família e redes sociais. Então, acho que todo mundo hoje tem pelo menos uma rede social. Quem não tem, pelo menos acompanha de alguém que está próximo. A minha mãe mesmo é assim, não tem, mas acompanha a nossa, mas está perto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo que é tão peculiar a todos nós e entender como isso funciona dentro da família, com os filhos, para a gente conhecer e saber melhor usar essas ferramentas a nosso favor. Muito bem-vinda, Virgínia. Obrigada. Para que a gente possa começar, eu queria que você nos falasse os prós e os contras das redes sociais. Bem, boa tarde, né? É interessante observar que toda rede social, ela tem pontos positivos como também tem pontos negativos. E às vezes o próprio ponto positivo é um negativo, né? Tem um velho ditado que diz, né? Tudo demais é veneno, e aí a gente vai começar a perceber que a utilização das redes sociais como veículo de comunicação, ela é super assertiva. Uma vez que ela encurta distâncias, ela consegue reunir pessoas, democratizar acessos. Hoje tem ferramentas que você faz ligações gratuitas utilizando o sinal de internet, então você acaba facilitando aquilo que antes se tinha mais dificuldade, né? Então isso é de cara um ponto positivo. O segundo é que são redes de fácil acesso, não precisa de grande conhecimento, nem de uma área específica de programação, enfim, mas que você tem possibilidade, porque são autodedutíveis, né? Ela tem uma estrutura que é fácil de manipular, de articular, e quando surge uma rede social que difere das demais, sempre existe aqueles que vão tentar migrar essas pessoas, né? Então, vai, conhece, é assim. Existe a facilidade também do convencimento, porque como são redes maciças, então as pessoas acabam aderindo com mais facilidade e tentando traduzir, transportar os demais a esse universo que ainda não foi explorado por alguns, por exemplo, né? Mesmo que se torne até um tanto repetitivo, porque tem algumas redes sociais que acabam fazendo postagens simultâneas. Então, para uma pessoa física, né, não uma pessoa jurídica, não uma empresa, para uma pessoa física ter uma postagem simultânea em 3 redes sociais, por que ter 3 redes sociais que replicam a mesma coisa, né? Quais são essas pessoas que ainda não estão dentro desse mesmo universo de comunicação que as redes sociais propiciam? Então, aí você acaba também tendo um exagero. Eu sou fotógrafa e uma coisa que é muito comum até... fazendo um gancho assim importante, é que no momento onde a gente tinha as câmeras analógicas, que eram câmeras mais caras, até no processo da revelação, se tinha mais cuidado com aquilo que ia ser fotografado. Então, esperava-se um momento, articulava-se a cena, estudava, né? Tinha todo um mecanismo de fazer aquela comunicação acontecer. Hoje, com o acesso digital, né, das câmeras digitais, as câmeras portáteis no celular, isso se tornou até um vício realmente, com pouca intenção de comunicação. Então você tem um viés que pode tirar aí uma série de fotografias, mas o que se comunica? Para que se comunica, né? O que é que ela está sendo usada? Então, muito dessa reflexão parte também para esse princípio do porquê ou para que eu preciso da rede social, para poder entender se ela me convém ou não, né? E aí entram os pontos positivos e negativos em relação à família, à idade, né? Que são coisas que a gente tem que parar para poder entender. Às vezes eu vejo muitas postagens de a criança está indo embora porque diz que a mãe não larga do Facebook, né? E aí, mais uma vez, caracterizando a figura materna, né? Que está deixando de cumprir o seu papel e tal.
com um pouco de ironia, a avó que está entrando na internet, que é para poder ver se acompanha a educação dos netos, né? Então, se bem assim assessorada e se não muito viciosa, né? Se não dirigida de maneira exclusiva, as redes sociais é algo muito positivo, com disciplina e com educação, que é o grande X, né? Hoje nós temos uma geração muito preocupada com a alimentação que tem. Uma geração preocupada com a saúde do que come, a ideia da expectativa de vida está também em base da alimentação. Mas há quanto tempo nós não tivemos isso para refletir e ter um marco dentro da nossa geração para poder dizer, não, essa geração ela vai pensar de forma diferente em relação à sua alimentação. Imagina aquilo que comunica. Né? Quanto tempo a gente não vai precisar ainda para amadurecer o que é necessário compartilhar, né? O que é necessário comunicar e o que eu uso dessa comunicação. Então, tudo isso parte de um processo de educação. E não pode ser simplesmente acreditar que dar acesso, formar, dar as ferramentas necessárias para que a pessoa utilize de maneira adequada. Não é. Não, totalmente fora de cogitação. Dentro de espaços escolares, dentro de centros culturais, a ferramenta ela é muito útil, porque são universos que se descortinam, são possibilidades de conhecer, né? Principalmente nós que estamos numa região que ainda não tem tanto acesso a centros culturais, a shows, né, de grande porte, a determinados tipos de eventos que não vêm para a região Nordeste. Então, eu entendo a necessidade de buscar, mas também a necessidade de compreender até onde é necessidade, né? Tem esses limites. E não dá para mensurar, infelizmente não dá para mensurar o que seria a relação de necessidade de cada um. Porque se você trabalha na área de comunicação, você vai ter uma relação com as redes sociais diferente. Você vai ter uma por trabalho e quando essa não for por trabalho, for a sua rede social, você já vai ter nossa, como é que eu me relaciono com a minha rede social? Ou você vai estar muito saturada porque você vive aquela realidade como uma realidade de trabalho, ela é cotidiana e tal, ou você vai absorver as duas como se fosse uma coisa só. Tá checando sempre se chegou alguma mensagem, por mais que você não tenha a necessidade de fazer isso dentro da sua rede de amigos, né, sua rede pessoal, mas você acaba entrando no ritmo que é do trabalho. E isso também é prejudicial, você saber distinguir. Há um tempo atrás, com os telefones móveis, uma coisa muito chata, e eu vou dizer, mas talvez pelo pensamento, né? Eu não gosto muito de celular. Eu uso o celular por conta da minha família, porque várias conversas que nós já tivemos em casa, assim, na necessidade, né? Você está morando distante, você precisar de alguma coisa, então você está trabalhando, seus pais precisarem. O celular é um bem necessário, né? Mas por quê? Porque começou uma série de invasão também, né? Nesse sentido. Você passa a ter... você tinha os horários, quando era só telefone residencial, você tinha os horários de refeição, ninguém ligava. Não vou ligar porque agora está na hora do almoço. Agora não tem mais isso, as pessoas ligam, né? E aí você, tá, tudo bem, estou no horário de almoço e tal, mas não existe mais isso. Eu não vou ligar porque é 10 horas já, né? Tá dando 10 horas, o pessoal vai dormir. Hoje em dia nas redes sociais não tem isso. Você chama, se a pessoa não estiver lá online, você liga ainda, né? Então, a rede social, ela quebra muito daquilo que era formal dentro das comunicações. O celular, ele já, inicialmente, ele já tirava muito daquilo que era, olá, tudo bem, como vai, você tá bem e tal. Acabou correndo naquele formalismo de, você tá onde? Era a cobrança de local do que de estado. E isso, para mim, eu senti muito essa migração, assim. Da forma com que tratava, até porque inicialmente a telefonia era algo muito caro, né? Então o tempo que se tinha não é o tempo que se tem hoje em relação ao tempo de uso de aparelhos, vida útil, essas coisas, mas que tudo repercutiu para esse formato de rede social, e aí pesa para cada realidade, para cada necessidade os seus pontos positivos e negativos, e você saber sair no momento que você precisa sair e para que você possa permanecer no momento que você precisa permanecer. Né? Engraçado que você falou porque todos nós temos
vários grupos sociais, né? O grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo dos amigos, ou de uma outra atividade religiosa, seja o que for, mas a gente tem vários grupos. E às vezes numa rede social a gente tem esses vários grupos também. E aí tá essa questão de cada grupo você vai se portar, comentar assuntos diferentes. E também existe essa cobrança, né, de você estar sempre alimentando as redes sociais, às vezes até com foto de comida mesmo, né? Hoje ninguém come mais sem antes tirar foto do prato e postar, literalmente alimentando as redes sociais. E essa questão, você diz, da própria como da educação, do tratado, né? Como mudou. Outro dia lendo sobre as redes sociais, e aí eu vi uma pessoa dizendo assim: se você não liga para uma pessoa às 3 horas da manhã, porque você imagina que ela vai estar dormindo, então por que você manda uma mensagem? Porque você não espera o dia amanhecer, chegar no horário que ela vai estar acordada para ler, né? Então a gente perdeu realmente essa essência de urgência que a gente tem, né? Vou mandar agora que amanhã ela vê, então... E às vezes você acorda a pessoa às 3 horas da manhã com o celular lá apitando mais uma mensagem que chegou. Então a gente realmente perdeu o filtro nesse sentido aí. Exato. E eu acho assim também, a gente tanto perdeu o senso de urgência quanto de privacidade, né? Não é raro. Eu fiz um trabalho com alunos de escola pública a respeito da utilização de fotografia nas redes sociais. Isso em 2008. Eles utilizavam fotos que faziam no dia a dia, até muitas vezes na escola, para determinar o perfil deles nas redes sociais. E 82% dos alunos utilizavam fotos que eles tinham feito no banheiro, que é, dentro de uma logística de espaço, o banheiro é o lugar que menos se deveria ter câmeras, né, um espaço íntimo, que pouco você tinha de informação sobre o espaço, né? E hoje em dia ele representa boa parte, né, até o momento que eu tinha feito a pesquisa em 2008, ele representava boa parte das fotos de perfil de crianças de escola pública, né, crianças e adolescentes. E aí eu parei para pensar, que tipo de leitura, que tipo de espaço e por que o banheiro? Por conta do espelho ou por conta dessa ideia de liberdade? A ideia de expressão, de você não estar sendo percebido pelo outro. Então ali você se coloca de uma maneira, às vezes um pouco mais adulta, às vezes um pouco mais, com uma expressão mais própria do que realmente a vista de alguém, né? E aí essas reflexões de como as mídias, como as redes sociais acabam repercutindo nessa criação de imagem, é uma ludicidade misturada com a realidade, né? Então eu passo a fotografar um prato e ali eu penso, nossa, um restaurante, né? Aquilo é uma realidade de todo dia e tal. Mas eu passo de repente a não vivenciar aquilo que eu simplesmente posto, aquilo que eu alimento, né? Aquelas realidades fictícias, né? Que muitas vezes não estão amparadas realmente no desejo de ser aquilo, e só pelo consumo de ter aquilo, né? Adoro tal lugar e tal, mas a relação daquele lugar, as pessoas que estão naquele lugar, dizer mais daquele lugar do que simplesmente o prato, do que simplesmente o nome do lugar, né? E tudo isso é um pouco mais complicado porque a gente acaba falando dessa alimentação doentia, né? A gente vicia. Eu conheço pessoas, e é até interessante, porque elas ficam deprimidas por não alimentar coisas nas redes sociais. Então, nossa, eu não tenho uma foto nova para botar. Como assim? Você não tem uma foto nova para botar? Essa foto você tá no perfil, tá recente. Não, mas eu não tenho uma foto nova para botar, eu não saio mais. Assim, existe essa depressão porque você faz a aspiração de acordo com aquilo que você acompanha, né? Tem redes sociais mais famosas, né, assim, que tem compartilhamentos de vídeos, fotos e tal, que tem uma regra dos 6. Não sei se você já ouviu falar, mas seria uma regra dos 6 parentes. Você consegue ver postagens de relações de pessoas até o 6º grau. Então, se eu não tenho um amigo em comum com você, e você tem, e eu tenho uma última relação parental, ainda vejo 6 relações parentais que você tem de cada amigo. Então, ela é realmente muito abrangente.
Então eu vou começar a tirar a expectativa daqueles que eu conheço e daqueles que eu não conheço. Quer dizer, eu tenho uma gama aí muito maior de coisas para também estar me alimentando, não só alimentar. O conteúdo, como você falou dos grupos no celular, nos grupos de redes sociais de computador, e as exigências, e as mensagens, e as respostas, tudo isso são informações, tudo isso também quer demandar muita coisa, né? Dentro das relações que nós temos hoje. E que, muito embora pode parecer distante, mas graças à tecnologia também pode se mostrar muito próxima, né? A gente tem interações aqui já dos nossos amigos. A Edna Matos diz o seguinte: às vezes a GNT, que é o canal fechado, né, deixa de dar atenção a quem está do lado para ficar nas redes sociais, sempre buscando alguma coisa, alguma novidade. Então, como a gente estava falando aqui nos bastidores, até a mídia, de uma forma geral, usando as redes sociais para ter os seus assuntos comentados, porque sabe que as pessoas estão, às vezes, muito mais ligadas às redes sociais do que a própria TV. Às vezes você senta na frente da televisão com o celular assim, né? E assiste a TV assim. Então, a própria TV já percebeu isso e usa como recurso. Como você vê que hoje em dia é muito difícil as pessoas desligarem o celular quando estão no cinema. Você vai ver as pessoas na sala de cinema com aquela luz do celular no rosto, porque elas estão acompanhando o filme, mas ao mesmo tempo estão colocando que estão no cinema, que estão fazendo uma hashtag de alguma coisa que está aparecendo do ator ou de uma cena, ou simplesmente pelo vício da atualização. Então, é muito difícil. Esse déficit de atenção é possível, né? É possível ser notado a partir desse tipo de enfoque, né? Professores, salas de aula, realidades de educação, elas sofrem bastante com esse tipo de ritmo, porque é um ritmo de informação rápida, mas não de informação constante. Então, se eu estou dando uma aula, inevitavelmente a fuga pelo processo de aula, ele vai fazer com que o aluno ele tenha pontos altos de atenção e pontos mais baixos. Mas se você está acostumado a fazer isso em todos os seus ritmos, em relação à educação, você não tem uma educação de deixar aquele momento, é um momento. O evangelho, muitas vezes eu fico falando, né, assim, você vai fazer um evangelho no lar, e ali aquele evangelho ele dura 40 minutos. Para quem é viciado, aquilo ali é uma tortura, né? 40 minutos, celular desligado ali no canto, se ele tocar você não vai, porque você está no evangelho. Então, desde criança é importante a gente dar esse tipo de exemplo. Porque a criança, ela repercute e ela é um alvo fácil porque ela absorve da gente uma realidade. Se a gente vive aquilo, ela entende que aquilo ali é inocente. Então, muitas fotos foram feitas ultimamente de pais que olham filhos, os filhos estão deitados sobre o braço e eles na rede social, a mãe acalentando o filho no celular, né? Não se tem mais atenção, então amamentando e ela não tem esse olhar, não tem esse cuidado, que pode também ser uma leitura um tanto exagerada, né? Porque o momento não diz do todo. Mas também é preocupante, porque a gente está entrando numa série de vícios, de não saber qual é o momento de parar, né? Essa questão do vício aqui foi até interessante, porque eu li errado o comentário da Edna, porque na realidade ela não quis dizer gente, ela quis dizer gente. E sim, como eu já associei a abreviação dela à sigla, então já é uma leitura meio das redes sociais, né? Que a gente costuma enxugar as palavras para digitar mais rápido. Então, é só a correção aí, ela falando sobre a gente, deixa, né, de lado, dá atenção às pessoas que estão do nosso lado, para estar nas redes sociais. É uma coisa constante, né? Restaurantes, então, tem restaurantes agora que ganha 10% de desconto aquele cliente que guardar o celular durante as refeições que estiver ali. Então, é um assunto bem comentado, né? Os próprios restaurantes estão puxando isso aí, porque vê que acaba perdendo o cliente, né? Acaba as pessoas deixando de sair para jantar e conversar, porque não existe mais a interação. Aí o José Aparecido colocou o seguinte: vejo nas últimas semanas que tem muita gente perturbada ou sentindo influenciada pelas trevas para tirar a paz e querer influenciar outras pessoas quando é publicado algo que ela seja contrária, ou que não queria que aquilo seja colocado ao público. Fale algo sobre a influenciação psicológica e espiritual que vem acontecendo e até o terror e brigas entre espíritas. Gente, as redes sociais também são bombardeadas de notícias ruins,
de intrigas, de confusões, né? Na verdade, as redes sociais ela vai repercutir o que moralmente nós somos, né? Por mais que a gente crie essas visões de que nós temos, ou que somos pessoas felizes, né, fora da realidade de qualquer outra pessoa que esteja hoje encarnada na Terra, né, porque você pode olhar numa rede social a família perfeita. Ah, feliz, ela viaja, todo mundo com problemas, ela lá com frases otimistas, mas que na verdade, em essência, todos nós sabemos que estamos aqui para passar as nossas provas, né, ter as nossas dificuldades, porque são com essas dificuldades que crescemos, que amadurecemos. Então a gente também não pode cair nessa ilusão de que a vida do outro, que nós observamos, ou pouco que vemos, principalmente pelas redes sociais, que pode parecer perto, mas é muito distante da realidade, reflita a personalidade ou a vida de qualquer pessoa que ali esteja expondo a sua vida, né? Mas as redes sociais, elas acabam também trazendo um pouco dessa falta de limite, assim. Como ela dá muita abertura para a comunicação ela é muito fácil. Então faz com que todo mundo acabe colocando mais o pensamento do que a reflexão sobre o pensamento que quer colocar. Então ali eu disparo uma coisa que me passou rapidamente, uma impressão, às vezes uma falta de pontuação, às vezes uma falta de atenção ao que aquilo ali pode gerar, né, um aprofundamento daquela temática e causa grandes problemas, né? A rede, qualquer que seja de discussões, nós vamos ter pessoas que são favoráveis ao pensamento ou não, né, um pensamento que já está lá posto há muito tempo. E essas discussões em redes sociais, a gente não tem muito temperamento, então botou uma caixa alta, tá gritando, né? A gente não consegue entender como é que está essa relação de palavra. Então eu falo uma relação de palavra em tonalidade, você entende outra, e isso acaba repercutindo, e um diz que o outro está obsidiado, porque no meio espírita não salva ninguém, né, de ter ainda, infelizmente, né, esse tipo de leitura de posições certas e erradas, quando na verdade estamos todos nós aprendendo, né, em alguns pontos nós aproveitamos o que um está colaborando, em outros pontos aproveitamos a visão do outro para aprender um pouco mais, nos embasar, porque tudo isso é formação, né? E aí é até um pouco preocupante, porque no momento que ele coloca uma fala como essa, assim, me parece um pouco muito extremista, né? A partir do momento que eu vim dizer o que está certo ou o que está errado dentro de uma rede social para uma postura ou uma conduta espírita, quando isso na verdade não existe. O mesmo respeito que tem que existir pelo pensamento alheio, por ele utilizar o mesmo veículo, que você pode colocar a sua opinião, que você pode defender uma ideia, nós sabemos que a única forma de nos entendermos é a partir da conversa, é o diálogo. Então, se existe um pensamento contrário, é porque a gente precisa construir um pensamento conjunto, mas isso é se o outro estiver também aberto a aceitar, né, aquelas palavras e refletir junto com elas. E em nenhum momento a rede social ela vem como uma forma de imposição. E também não vem como uma forma de só circular as coisas que eu concordo. Não vem. Na minha timeline, nas minhas atualizações, ela pode aparecer atrocidades das quais eu não concordo. E isso também é preocupante, porque a gente estava falando inicialmente sobre a responsabilidade do que postar. Às vezes, e aí ele diz, mas às vezes a gente não tem a oportunidade de comentar temas polêmicos. Concordo que a gente tem que ter posturas diferentes com temas polêmicos, mas também concordo que para fazer temas polêmicos é necessário a gente estudar. A gente não precisa só levantar a bandeira do tema polêmico se a gente não busca informações sobre os mesmos. Então vamos fazer uma temática sobre suicídio, que ainda é um tema polêmico, né? Vamos falar sobre suicídio. Então vamos elencar aqui algumas obras que falam sobre suicídio. Cada um estuda uma obra dessa para a gente discutir, e isso a gente está debatendo sobre tema polêmico. Está fazendo com que aquele subsídio que já exista, uma matéria que não necessariamente só de cunho espírita, né? A gente pode pegar censo para poder falar sobre suicídio, né? Saber que idades mais ou menos, enfim, ter dados. E também buscar... E posições diferenciadas, né? Exatamente. E buscar a discussão a partir daquilo que não seja uma ideia pessoal, porque quando a gente traz muito pro pessoal, principalmente nas redes sociais, quando a gente traz uma opinião muito pessoal, é muito mais fácil a gente não entender a posição do outro, porque é como se ela estivesse ferindo o seu pessoal e não a sua ideia, né? E aí tem pessoas que acabam cortando totalmente laços, porque muitas redes sociais intitulam
conhecidos como amigos, e aí fica naquela influência estranha, mas como assim eu vou dizer que ele é um amigo, né? Assim, eu não tenho essa proximidade toda e de repente ele falou isso. Como é que eu vou ser amigo de alguém que é preconceituoso, né? Que é racista, coisas que não... Que né? pensa diferente que de mim, pensa tão gente. diferente de mim, dos conceitos que eu tenho pra minha vida, né? E isso é preocupante. É preocupante em determinar amigo, porque é uma relação próxima. E isso para mim sempre soou como um alerta, assim, nossa, quem é que eu tenho aqui? Né? Assim, eu estou intitulando como amigo. Obviamente eu tenho que me dispor a conhecer, né? As pessoas, isso é inevitável. Mas a partir dessa reflexão sugere outras também, né? Se eu me intitulo como amigo da pessoa, que eu estou próximo à pessoa, no mínimo eu tenho que respeitar, eu tenho que compreender aquele pensamento divergente. Se a partir daquele momento existe um contato, tem que existir um respeito, nenhuma amizade ela se sustenta se não tiver respeito, né? Por mais que as regras nas redes sociais, nas mídias sociais, elas tenham a necessidade de ser diferentes do que são os contatos reais, né? Do que é chegar e dizer, cara, olha, não entendi aquilo que você postou, liguei. Hoje mesmo aconteceu um caso engraçado, uma criança ainda está, tá? Precisando de uma doação de um brinquedo, é uma criança que está interna no hospital com câncer e tem um sonho de um brinquedo. E eu vi a postagem que uma palhaça que faz um trabalho no hospital estava pedindo, né, esse brinquedo e tal. E eu achei super interessante, eu fiz, nossa, eu tenho tanta gente, eu tenho tanto contato, né? Como eu não tenho nem o brinquedo em si, nem como nesse momento adquirir, porque o brinquedo é realmente top, né? Eu disse, eu vou compartilhar, né? Assim, vai que alguém, né, consegue ver e realizar esse sonho. Então, eu compartilhei colocando aquele texto, né? Aí eu fiz, olha, gente, que legal, aqui não é uma questão de ser o presente, é o presente. Para ela tem um significado, aí fui colocar o significado e tal. E da pessoa que eu compartilhei, veja que preocupante. Eu conheço ela pessoalmente, mas ela não sabe que eu sou a mesma pessoa que tem ela na rede social. Então eu a conheço, mas talvez ela não me conheça, né? E aí aconteceu dela colocar lá embaixo, não, se você não puder dar, tudo bem. Você não precisa dizer que você não pode dar, sabe? Aqui é para quem possa, porque a gente recebe muita doação, e muita doação que acha que a criança está escondendo. Ela foi para um outro caminho, uma outra leitura, que eu fiquei, nossa senhora, como assim, né? E aí tem o cuidado da fala. Eu fui rever se eu tinha escrito alguma coisa que desse a conotação de pode ser qualquer coisa. Se eu não posso isso, eu vou dar qualquer coisa e essa criança vai ter que aceitar. Eu primeiramente pensei isso, depois eu ter visto o comentário. Mas depois que eu fui olhar, eu fiz, não, eu vou ligar para ela, porque é interessante que a gente possa esmiuçar, porque aí vai ficar aquele... E às vezes essas conversas desdobram comentários e comentários e no final não se chega a resultado nenhum. E consegui o telefone, falei com ela, aí ela entendeu porque ela tinha visto errado no celular, muito rápido. E aí respondeu com afã do que tinha achado que viu. Enfim, a gente às vezes não se propõe a resolver. E isso é preocupante. Quando ele chegar lá, ele vai ver. Quem está pagando papel lá é ele. Então, quando ele chegar, vai ver. E fora assim, a gente percebe uma necessidade muito grande de se ter resposta para tudo. Então, às vezes a gente vê um comentário, não, tenho que responder isso. Por que eu tenho que responder isso? Será que eu tenho, às vezes, opinião já formada sobre isso? Eu tenho embasamento suficiente para comentar, entrar nessa conversa, entrar nesse diálogo? E às vezes a gente só pelo ânimo de participar de uma discussão, né? A gente acaba tendo ali opiniões que não convêm, que não são pertinentes. E aí realmente acaba nessas confusões. Infelizmente que acontece ainda, né? Mas é o ser humano aprendendo. Nas redes sociais ou pessoalmente, mas a gente está ainda engatinhando. Dando continuidade aqui, as redes sociais, quando você vai fazer o cadastro, normalmente a maioria delas tem uma idade que se exige para que você faça parte delas. O Facebook mesmo, logo no início era 18 anos, agora são 13 anos, houve uma diminuição. Mas, afinal de contas, qual é considerada a melhor idade para uma criança ter uma rede social, fazer parte desse universo, que, como a gente já viu aqui nessa conversa inicial, é muito complexo e delicado. Exato, é muito complexo, porque
falando como pai, a gente tem uma percepção dos nossos filhos, né? Se a gente acompanha os filhos em relação à sua maturidade intelectual, em relação à sua formação, se você conversa com seu filho, se você tem abertura com seu filho, se você identifica que dentro das conversas ele tem uma aceitação à sua fala, né? E também sabe colocar o posicionamento dele, que não fique só aquela facilidade, na verdade, de incutir o certo, certo, o errado, errado, ele já tem um poder de decisão. Eu acho que ali a gente está começando a um entendimento, né? 13 anos é uma idade onde eles já estão passando aí para a pré-adolescência, né? Eles já estão migrando numa fase até um tanto complicada em relação à sua estabilidade psicológica, porque é um momento de muitos ritos de passagem, né? De mudança de realidade, mudança de estigma, deixar de ser criança para ser pré-adolescente, que não é muita coisa, para depois ser adolescente. Então, existe uma dificuldade até de autodefinição, e aí vem as dificuldades em relação à exposição. Hoje eu posso me expor de uma forma achando que isso é a coisa que eu quero fazer, e amanhã ela ser o fruto principal de qualquer outra tristeza que eu tenha feito a mim mesmo, né, que seria divulgar alguma coisa. Tivemos muito caso recentes de jovens que se suicidaram porque entrou nas redes sociais vídeos e fotos de relações íntimas, e aí como é que a sociedade vai me ver, como é que meus pais vão saber, ou que eu tenho uma vida sexual, ou que eu participei de determinada coisa, e aí cometeram um suicídio. E isso é reflexo dessa imaturidade. Isso é reflexo de um momento que vai ser a coisa mais importante da minha vida, ou de repente o desprezo do momento, e aquilo ali tem uma repercussão muito maior. Então são passos vacilantes em relação a essa repercussão. E algumas redes sociais é impossível a gente retirar material, porque aí passa um a baixar e a compartilhar de modo independente, e aí outros que salvem e guardem no computador. Por mais que exista um processo jurídico que possa ser iniciado, né, para recolher o material na internet, ainda assim não é uma garantia de recolher 100%, né, onde não haja vestígio. Então tudo isso é muito preocupante quando a gente fala de idade. Tudo isso é muito preocupante. Às vezes eu vejo... A pedofilia também, né? Exato. A grande preocupação da redução da idade para participar dessas redes sociais estão, segundo a Polícia Federal, estão 2 pontos. O primeiro é que existe a facilidade do abuso sexual, seja ele direto ou indireto, porque existe o aliciamento, né? A violência sexual como pedofilia, como uma rede maior já intencionada, mal intencionada nisso. E a segunda seria o sequestro, né? Porque existe nessa faixa de idade, né, até os 13 anos, uma propensão de não ter muita percepção ou muita maldade. Então você acaba cercando da realidade daquela criança, é uma realidade de uma criança que tem uma certa condição social, e aí você passa muito. E você passa até a rotina, porque você tem a possibilidade de estar fazendo check-in. Aí onde eu estou agora? Aí você faz o check-in, né? Você dá a informação da localidade, então você passa a acompanhar a rotina. Isso é, assim, uma das coisas, informação também é algo muito precioso, né? Então, como eles não têm tanto discernimento do que se possa fazer e acham que de repente ninguém está interessado em saber realmente, só a minha turma que vai ver, só o meu grupo e tal, e acabam sendo vítimas mais fáceis. Então, para mim, o acompanhamento é que vai ditar. No entanto, essas redes sociais, elas têm uma preocupação dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente a partir de 13 anos de idade, né? Que vale para as datas, algumas redes sociais que utilizam a data de 13 anos, a GEMAI só com 18 anos, porque se tratam de redes exclusivas para fotos ou para tipos de diálogo por conversa, só pode ser por 18 anos mesmo. E aí entra uma questão, porque às vezes a gente vê que crianças entram nessas redes sociais com a idade inferior a que a rede social exige. Se a rede social, ela taxou, ela limitou o seu público a uma certa idade, é porque ela deve estar baseada em leis ou em estudos que dizem que aquele não é um ambiente saudável para quem tem uma idade inferior àquela determinada. E quando um pai fecha os olhos e infringe a lei, eu acho que já está
ensinando ao filho que pode ser infringido, que as leis são flexíveis, que podem ser burladas, né? Começa por aí. E aí a gente, até o Neto estava comentando aqui nos bastidores com a gente, que recentemente uma escola daqui, crianças de 11, 12 anos, foram instruídas a fazer um Facebook mentindo a idade para que participassem de uma discussão, de um grupo de conversas. E aí, como é que fica isso, né? A família, a escola orientando nesse sentido. Nesse caso, são duas coisas importantes ressaltar, né? A escola é a segunda família da criança. Criança e adolescente tem a sua segunda casa na escola, né? Então, boa parte das suas referências ela vem do lar e da escola como o primeiro veículo social e de informação. Se o pai ele burla, e muitas vezes, isso vale o alerta, muitas vezes você faz uma conta no automático, você não lê política de privacidade, você não lê a política de utilização do recurso ou da rede social, de que forma, porque só passam a ler depois que você é vítima de alguma coisa, sei lá, estão postando coisas como se fosse postagens minhas, né? Tomaram minha conta, houve alguma coisa maior, aí eu vou ler a política de privacidade, que deve ser lida antes, porque ela tem a parte de segurança. Isso tanto é importante para a pessoa que desenvolve, porque de certa forma ela é um corresponsável, e se você não segue aquele princípio que estava determinado ali naquela política, você está desacobertado até pelo site dele tomar algum partido em relação àquilo que aconteceu, né? E também são medidas que você pode já ter um alerta de, isso aqui alguma coisa está diferente, eu recebi um alerta aqui, estão logando de outro equipamento, quer dizer, eu posso me utilizar melhor de outros recursos que o próprio sistema traz, né? Mas no caso da escola ter tomado uma atitude de infringir essa norma, ou um pai ter tomado a atitude de fazer perfil, e eu vejo isso desde bebê. O fulaninho nasceu, aí já coloca lá um perfil dele para acompanhar os primeiros passos e tal. Quando criança, o discernimento e o uso de imagem está resguardado sobre os pais, mas não é total. Não pode ser ter foto de nudez, por mais que você seja os pais, por mais que você esteja numa rede social. Ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nada pode ferir a integridade dele, por mais que ele não saiba ainda o que é integridade, mas que a gente sabe que as redes sociais ela têm um poder de resguardar informações por mais anos, né? Ela tem um banco de dados enorme, então eu não posso atribuir nenhum tipo de atividade que gere um constrangimento, ou que tenha uma leitura pejorativa, ou que incite algum tipo de aliciamento, por mais que ele seja meu filho, por mais que aquele material ele pode estar sendo utilizado de maneira negativa. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso ter entendimento de que as redes sociais elas têm normas que é para poder melhor assegurar as pessoas que estão utilizando aquela rede social, aquele recurso, para que o bem-estar aconteça, né? E não é só o fato, mas é uma criança, meu filho, eu acho tão bonitinho, minha avó, ou tal. A gente tem condições de fazer divulgações de fotos e tal, mas também sem ferir, né, esses princípios, sem ter a necessidade de fazer um outro perfil. Você mesmo falou logo no início que a sua mãe não tinha rede social, mas acompanhando vocês, né? E acontece isso muito, lá em casa também. Meus pais, eles não têm redes sociais, mas eles acompanham as nossas redes sociais. Muitas vezes a gente chama, olha, foto de tal evento, a gente botou aqui, o tio, ou tia, o vó, o avô comentou alguma coisa, a gente passa, porque a gente vive aquela relação de rede social, né? Mas a gente vive de uma forma aberta, uma forma tranquila, né? Não fazendo uma alimentação, assim, de tudo que se faz, porque isso também é muito perigoso, né? Então, quando a escola ela assume o risco, quando os pais assumem o risco, vocês já estão colocando as crianças em primeiro plano em insegurança, né? E qualquer coisa que acontecer na saúde intelectual e na saúde física dessas crianças é de total responsabilidade das pessoas que criaram com aqueles dados falsos, sendo necessário investigações em polícia e tal. O que vai prevalecer são as normas que tinham as redes sociais, né, se elas foram seguidas ou não, cada qual mantendo o seu grau de responsabilidade, direta ou indireta. Então é necessário que a gente tenha esse entendimento para poder criar ou não o momento adequado. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero só ler aqui a interação do Daniel Rodrigues, que ele diz o seguinte: depende dos canais
que você segue nas redes sociais. Eu, por exemplo, sigo vários que vêm me ajudando bastante e me atualizando com isso. Mas acho que, claro, que tem sua pequena parte que realmente deseduca, mas vejo com bons olhos. Que a gente tá vendo também na questão da seleção, né? Mas aí, Daniel, subentende que você seja um adulto, né? E que já tem um entendimento. Para uma criança, realmente, acho que precisa dessa vigilância dos pais ainda, né? Mesmo que já tenha 13 anos e a rede permita que com 13 anos você faça parte dela, mas que exista uma vigilância dos conteúdos, né? Das pessoas que conversam com você para essas questões de risco, né? Na verdade, eu acho assim, existe muita aceitação, até muita participação, muita interação de jovens e de crianças. E o enfoque importante da gente fazer nesse momento é de entender o grau de responsabilidade da rede social, não necessariamente o ponto negativo da rede social, não é isso que está sendo levantado. Alguns especialistas dizem que o melhor para ter em crianças e adolescentes, se tiver contato com internet e redes sociais, é colocar o computador em algum lugar bastante acessível da casa. Não permitir que ele tenha computador no quarto ou que ele tenha momentos de privacidade com um equipamento tão avançado, com câmeras, enfim, porque ele fica muito suscetível à observação alheia e também muito mais suscetível a exibir-se através das redes sociais, o que não é muito favorável quando você não tem ainda um poder muito grande de discernimento, que é uma coisa que a gente acaba conseguindo com a maturidade. Então, o que a gente está tentando fazer é ter mecanismos de uma vida social saudável. Então, você pode participar, tem alguns softwares que já são disponíveis dentro do próprio sistema operacional do computador, que são travas para a família, que são programas de proteção para a família. Então, você pode determinar quantas horas ele vai utilizar, quais os recursos, quais conteúdos. Eu quero que meu filho utilize o computador, mas que ele não tenha acesso à câmera. Ele pode fazer esse bloqueio. E por mais que ele tente conectar, ele não vai conseguir. Por quê? Em vez de você só bloquear o computador, porque muitos conseguem através do celular ou utilizando o próprio celular como webcam, enfim, a gente sabe que hoje em dia existe essa acessibilidade e compatibilidade entre equipamentos, mas de tudo isso consta o diálogo. É saber, filho, olha, senta aqui, esse é o teu momento de estar na internet, na rede social, enquanto eu estou fazendo aqui o jantar, coloca aqui o computador, vai falando, me diz o que é que está acontecendo, é procurar participar, mas não deixar que aquilo ali se torne apenas o único meio dele de contato social, porque além dele ter mais tempo de se dedicar única e exclusivamente a esse meio social, é também difícil dos pais manterem o controle em regularidade, em contato, saber quem é que ele está conseguindo falar, né? E aí o medo, o perigo de você estar falando com desconhecidos, se você não permite que seu filho fale com um estranho pessoalmente, porque você vai permitir que ele fale com um estranho virtual, que tem tantos riscos que a gente já apontou aqui, né? Tantos medos que uma criança dessa entre em alguma rede de pedofilia, alguma má intenção que exista, né, nesses grupos sociais, mas que a gente possa dar o direcionamento certo. Nós estamos dentro de um período onde a informação ela é muito rápida, muito ágil. Antes a gente fazia busca de palavras no dicionário, hoje você coloca a palavra na internet e aí tem um dicionário virtual que diz, né, se a palavra está escrita certa, errada, qual a origem, qual o significado. Quer dizer, é um pensamento muito acelerado, tudo é muita comunicação visual. Então, ao mesmo tempo que eu estou na rede social, eu estou recebendo informações de imagens, eu estou recebendo informações de textos, e aquilo ali tem hiperlinks, eu vou para links, eu recebo áudio. Eu tenho uma informação, eu tenho um estímulo muito rápido de tudo isso, de todo esse material. E, naturalmente, o nosso corpo, ele precisa que a gente tenha esse descanso mental. Essa informação é direto no córtex. E quando ela está sobrecarregada, nós começamos a sentir como se a gente tivesse uma falha de memória. Memória recente. Alguém falou alguma coisa, você vira e faz, alguém me falou alguma coisa, eu não lembro. Eu vim buscar alguma coisa que eu não sei. Porque ela está dentro desse mecanismo de, eu tenho uma sugestão de comunicação e eu já tenho que voltar com a resposta. Então, são coisas muito instantâneas. Então, se eu preciso aprender alguma coisa, eu começo a ter dificuldade, que é um dos sintomas dessa síndrome do pensamento acelerado, que não é doença.
mas é um sintoma que a ansiedade ela já está instaurada de maneira tal que você passa a não ter uma alimentação saudável, porque você passa a vivenciar a rede social e ali você está no automático. Se você tem um trabalho que também te exige bastante e você vive aquele trabalho, atualizando aquele trabalho, recebendo aquelas informações, por mais prazeroso que esse trabalho seja, ok? Não significa que isso tem uma relação direta com o estresse, é alguma coisa que eu não gosto de fazer. Nós estamos falando aqui da simultaneidade de informações, seja ela texto, seja ela visual, seja ela vídeo, mas isso tudo está sendo absorvido muito rapidamente. E em vez de a gente entender isso como inteligência, nós entendemos isso como uma perturbação, porque ela passa a ser sintomático, para mostrar que a gente está vivendo aquilo pela ansiedade e a gente não está aprendendo, a gente está sobrecarregando. E pode acarretar em processos como depressão, quando você vê pessoas que estão dentro de locais lotados, como shoppings e festas, e por não ter uma atualização na rede social naquele momento, algo novo para ver se sentem sós, abandonadas, ou que repercute de forma diferente, porque vive só numa realidade virtual e não uma realidade social, e tomar aquilo ali como uma realidade constante, onde as pessoas são felizes, onde tem pessoas altamente entendidas de política, de posicionamento, enquanto eu não tenho, né? Então tudo isso ele vai gerar na criança, no adolescente e no adulto perspectivas diferentes, tal qual as suas formações e pesos consequentes daquilo que conseguem se relacionar, né? De que forma você dá aquela relação. Muitos artistas hoje falam desse pensamento acelerado, porque ao mesmo tempo que estão fazendo show, muitos deles estão compondo, já estão trabalhando no próximo álbum, estão trocando o dia pela noite, que também é uma coisa que não é muito saudável para o cérebro, né? O período de descanso corporal e tal. Então, eles estão mais suscetíveis a esse tipo de situação. E aí eles fazem o contrário. Quando chega uma hora para dormir, né? Digamos que eles, pelo horário que eles têm, pela agenda que eles têm, eles vão dormir de manhã. Mas antes de dormir, 2 horas, eles vão ficar sem rede social, sem celular. E aí eles fecham tudo durante aquelas 2 horas, que é para poder desacelerar o pensamento. Então é você deitar na cama, deixar o pensamento vir solto, as imagens virem soltas, até você ir se concentrando numa música que você vai falando mentalmente, ou em alguma lembrança, algum perfume, alguma sensação que te tire totalmente daquele universo virtual instantâneo, para que esse desacelerar traga uma possibilidade do relaxamento mental e, consequentemente, isso se reflita no corpo como um todo, né? Nosso tempo já está bem adiantado, mas esse tema rende que só. Mas ainda voltando para a questão da família mesmo, hoje como a gente falou inicialmente, às vezes a gente vê a família toda reunida em volta da mesa, mas não se olham mais os olhos, todo mundo na tela, ou às vezes a própria comunicação familiar está ali pelas redes sociais, né? Tem um viés positivo e tem um viés negativo. O negativo é quando está todo mundo junto, mas não se desliga do virtual. E o positivo é quando você está distante, não tem essa possibilidade do olho no olho e o virtual aproxima. Você pode ouvir a voz, você pode ter o bom dia, boa tarde, boa noite daquela pessoa que lhe é querida, saber o que está se passando pela vida dela, mesmo de longe, se fazer presente né, e sentir ela presente na sua vida. Mas como é que a gente pode avaliar essa situação nesse aspecto negativo? Que as pessoas juntas, mas cada vez mais afastadas por causa da tecnologia que não as permite mais interagir. Na verdade, eu acredito que é da falta da educação, da consciência do para que veio a tecnologia, né, naquele momento. Esse tipo de discussão acontece bastante a partir das televisões se tornarem algo bastante popular. Não era nem tanto no início das redes sociais em si, mas da televisão, quando ela chega no lar e ela toma uma postura central, né? Você tinha as figuras familiares sentadas ao redor da mesa, mas a atenção voltada para a TV. E como não se tinha ainda a possibilidade de ter tantos televisores quanto a necessidade hoje imprime, né? Cada um tem um televisor no quarto, cada um tem a sua programação e tal. Então ali eles ficavam reunidos em torno de uma programação central e não se podia ter conversa. Cala a boca que eu quero assistir a novela, rapaz. A novela aí passando, eu perdi a cena. Ou o jornal, né? No momento do jornal, mas não se ter a percepção e não se ter o diálogo.
Muita gente, como evangelizador a gente fala, mas fala no sentido de ter um alerta para os pais, que é também o cuidado de não ser aquele presente ausente. Não só a criança ou adolescente ser o ausente, mas os pais também. É aquele que nunca sai de casa, está ali disponível para os filhos, mas ele não se faz disponível para os filhos. Se o filho falar bem, se não falar bem também. Estou aqui sentado, estava assistindo meu jornal. Se ele tinha alguma coisa importante para dizer, por que ele não me procurou? Quando na verdade são pontes. Pontes se andam dos dois lados. Não é só uma ida. Ponto, você vai, o outro também vem, né? Então, criar esses mecanismos, esses horários, esses acessos. Se tem crianças mais novas, colocar para dormir, tentar conversar, saber como é que foi o dia. A reflexão de Santo Agostinho, quando ele faz esse convite, né, da gente fazer reflexão ao deitar das coisas que fizemos e as coisas que não tivemos sucesso, nos propomos a resolvê-los no dia seguinte, né? Quer dizer, ter uma consciência daquilo que foi feito. E por que não fazer esse momento com os pais? Né? Os pais irem lá, tentar refletir e também colocar para os filhos as suas dificuldades, né? Olha, filho, hoje foi difícil, tal, tive um problema no trabalho, mas você vai ver amanhã. Dá a esperança de que quando crescer, o crescente ele é uma evolução dessa maturidade. Não significa que deixa de acontecer problemas. E também não passa a viver só os problemas, né? Mas essas soluções. E aí a família passa a ser um núcleo de confiança, dos pais para os filhos, filhos para com os pais, sem precisar dessas máscaras de que o pai é o super-herói e que tudo ele vai ter de resposta e tudo ele vai... Não, ele vai ter o contato de pai para filho e de filho para pai. E isso tudo, colocando normas, como a gente já falou do Evangelho, né? Que, não deixar, por exemplo, os celulares ligados e tal. Então, na hora da refeição, olha, vamos deixar o celular de lado, o computador, ter horários para que a gente possa ficar um pouco mais junto, enfim. Eu estou aqui conversando com você e interagindo com o pessoal. Infelizmente eu não posso me desligar do pessoal que está em casa, mas aqui tem um comentário do Paulo Oliveira Saboia, que ele diz o seguinte: hoje botei um filme na TV, na sala, para assistir em família. E depois de alguns minutos percebi que apenas eu estava assistindo. Os demais estavam no celular, tablet ou computador. Aí eu fui obrigada a desligar a internet para poder conversar com a minha família. Ótima solução. Muito bom mesmo. Corta o Wi-Fi. O problema do mundo agora é o Wi-Fi, então vamos cortar. E ele também comentou aqui mais assim o seguinte: meu filho está agora ali na sala do computador. Caso ele tente acessar um site cujo conteúdo é ilegal, a página é bloqueada e somente com minha permissão ele tem acesso a essa página. Mas existem redes sociais onde o sistema operacional não vai bloquear, ainda que é um perigo. Exatamente. Verdade. Então é essa vigilância sempre dos pais. E eu me lembro muito de uma frase do Rosando Kinsley, em uma entrevista sobre como ele é psicólogo, e aí justamente sobre essa liberdade dos filhos, né? Aí ele falou com relação a essas redes sociais, tudo, ele disse: olha, liberdade é uma coisa que se dá a quem tem maturidade para fazer bom uso dela. Criança não tem, então não tem liberdade. Ele foi taxativo. Criança não tem liberdade. Pai determina o que se pode e o que não se pode ver, o que se pode acessar ou não. Às vezes a gente fica nesse medo: não, eu vou tolher, né, a criatividade do meu filho, não permitindo que ele acesse isso ou aquilo outro. Mas não é a questão de não dar acesso, e sim selecionar ao que ele tem acesso, né? Para que ele tenha o bom uso das ferramentas. A Daniela Ribeiro disse o seguinte: a conversa franca é essencial, pois, como disse a entrevistada, não tem que ficar o tempo todo controlando os filhos, eles estão fazendo na internet. Realmente, a gente tem que conversar muito. Até porque hoje em dia aquela conversa não pode, porque o que eu estou dizendo não funciona mais. Não funciona. Né? E até essa visão também de restrição, ela é castrativa quando ela não tem uma resposta plausível. Né? Então você passa a ter uma revolta, você passa a não ter um entendimento que seja saudável em relação familiar, de confiança, pai para filho. Né? Olha, um exemplo bem claro desse, que eu acho que é interessante compartilhar, foi quando minha sobrinha, 13 anos, pediu para minha irmã fazer um Facebook para ela. Aí ela fez
tudo bem, mas antes de a gente fazer o seu Facebook, sente aqui, deixa eu lhe explicar alguma coisa. Primeira pergunta que ela fez, você sabe o que é pedofilia? E ela, não, mãe. Aí ela foi explicar o que era pedofilia, como era o acesso às crianças, como se fazia tudo. A minha sobrinha fez, não, mãe, então deixa pra depois, eu não quero fazer o Facebook agora não. Então, por quê? Teve esse diálogo, claro, expôs-se os riscos que estava, e a criança viu que ali também não era tão interessante, não era aquele mundo de maravilhas, porque às vezes as redes sociais são colocadas como isso, né? É um mundo de interação, onde você pode conversar, onde você pode postar isso, postar aquilo, mas não se explica os perigos, né? Às vezes uma exposição errada, então tem que se conversar realmente. Se você não quer permitir, tem que explicar por que não, né? Hoje não, realmente o não simplesmente puro não convém mais. Então, pelo nosso tempo, estamos acabando aqui hoje. Virginia, agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço. Como você disse, o tema é realmente muito vasto, mas é necessário a gente frisar. Procure mais informações na internet quando se tratar de situações como essa, né? Uma criança com um adolescente, fazer uma rede social, incluí-las em grupos importantes, né? Para poder mostrar que a rede social também tem a sua colaboração positiva. Então é importante que a gente também mostre positivo, incentive a participação em grupos que já são conhecidos, né? Que tenham uma possibilidade de ter menos intrusos, né? Com outras intenções, e tente o possível, né? Que esteja ao alcance de você também fazer uma utilização coerente com a postura de pai e de mãe, equilibrada, para que os filhos não repercutam esse tipo de reprodução mecânica de alimentar, de fazer algum serviço, né? Que seja em casa, que seja da atenção, porque está tão virtualizado para não viver a sua realidade. Gente, só lembrando aqui, antes de finalizar, o pessoal está pedindo para eu lembrar que, como a gente está em horário de verão, então, para quem aí está nas cidades que estão fazendo parte do horário de verão, nosso ponto a ponto será apresentado às 17 horas, conforme o horário de Brasília. Região Norte e Nordeste, que está fora do horário de verão, continua às 16 horas. Então, agradecer demais a participação de todos vocês aí da Rede Amigo Espírita, o pessoal da TV7 que está nos retransmitindo também ao vivo. Um grande abraço a todos da TV7. E aí, vou deixar um desafio para vocês aí nas redes sociais, né? Como todos sabem, a gente tem o nosso Facebook da Federação Espírita Paraibana, vocês podem curtir lá, comentar as nossas programações, deixar o recadinho de vocês, mas eu queria fazer um desafio. Como o Zé Aparecido falou, a gente é bombardeado de notícias ruins, informações que nos perturbam, que nos tiram do eixo. Então, nessa semana, vamos fazer o desafio de, em todas as nossas redes sociais, só postar coisas boas e positivas. Se você está muito angustiado porque está vendo um problema e quer compartilhar, não compartilhe o problema, compartilhe uma solução para ele. Então vamos aí, muito bom, fuçar, usar nossas redes sociais, nossas buscas, nossos meios de pesquisa para fuçar, como se usa no termo mais internetico da vida, coisas boas, soluções para os nossos problemas, ações boas, pessoas que fazem a diferença, compartilhar ideias e ver se os conteúdos que nós estamos compartilhando, nós queremos que os nossos filhos vejam e tenham acesso a eles, né? Será que a gente quer tanto que os filhos tenham liberdade para compartilhar, fazer parte dos meios sociais, mas será que nós estamos fazendo desses meios sociais um meio saudável para eles? Então fica aí o questionamento e fica o desafio. Semana que vem eu quero o retorno de vocês. É só vocês passarem para o nosso WhatsApp, só retornando aí o 98840-1055. Manda lá o seu comentário de como foi essa semana numa rede social só com coisas boas. Então vamos nos contaminar de boas notícias e boas informações. Uma ótima semana para vocês e até domingo que vem.